Estamos de volta com o programa Mais Saúde. Confira agora a entrevista com a doutora Marlova Rodrigues. Estamos aqui com a nutricionista Marlova Rodrigues e vai nos falar hoje sobre a alimentação da grávida. Quais os cuidados que a gente tem que ter, os melhores alimentos. Então, Marlova, como a gente vai começar falando da fertilidade? Então, quais os alimentos mais indicados para as mulheres em caso que querem engravidar? Hoje a gente tem que pensar, na verdade, tem que se programar para engravidar. O melhor é isso, porque na gravidez hoje a gente sabe que ocorre, a gente chama de programação metabólica. O DNA não só da criança, mas até dos nossos netos, bisnetos, estão sendo definidos na gravidez. Então, com a mulher que pretende engravidar e de repente tem algum problema, né, na questão tem algum caso de infertilidade, o que é importante ela cuidar? Níveis de vitamina D. Né, isso tu faz o exame, tu vê, baixos níveis de vitamina D estão ligados à infertilidade. Ácido fólico é muito importante também para mulheres que querem engravidar. E também é muito importante o homem, não só a mulher também, porque muitas vezes o problema não é com a mulher de infertilidade, então a alimentação no homem é muito importante, porque o primeiro local onde vai mostrar a má alimentação do homem é no esperma, é no espermatozoide. Então o homem tem que cuidar muito da alimentação também. Para o homem é muito importante as fontes de zinco, que são frutos do mar, feijão, nozes, é bem importante para melhorar a qualidade do espermatozoide e do esperma, para os dois estarem prontos para essa gravidez. Que interessante. Então vamos lá, primeiro recapitulando. Vitamina D, alimentos que a gente encontra vitamina D. A vitamina D, na verdade, os alimentos são poucos, principalmente no ovo, na gema do ovo. O que é mais importante da vitamina D é o sol. A gente precisa tomar, tem essa controvérsia agora que a gente não pode tomar sol por causa da pele, mas a gente precisa tomar um pouco de sol sem filtro solar, aqueles horários ali até no máximo 8 da manhã, ou até o meio-dia mesmo, mas 20 minutinhos já é suficiente. A gente precisa do sol para sintetizar a vitamina D, que é muito importante. E quem não conseguir mesmo tomar sol, a gente pode suplementar também. E o ácido fólico, que é importante no primeiro trimestre, né? E antes da gravidez. Exatamente. Na verdade, quando as mulheres engravidam sem querer, elas vão descobrir normalmente que estão grávidas lá depois, né, da 4ª semana. Então, na verdade, tu já está precisando do ácido fólico. Qual o cuidado que tem que ter? No planejar a gravidez, com uma alimentação adequada, tu nem vai precisar da suplementação, que normalmente, né, os ginecologistas já entram com a suplementação, porque eles têm que pensar que de repente a alimentação da grávida não é boa, mas tu cuidando da tua alimentação, ingerindo principalmente vegetais verdes escuros, brócolis, espinafre, carnes, tu nem de repente vai precisar de suplementação, porque o excesso também de ácido fólico em forma de suplementação pode não fazer muito bem. Pode ser prejudicial, então. Quando a mamãe quer engravidar, cuidar da vitamina D, ácido fólico. Os papais é a mesma coisa. Para o esperma ficar... Vamos recapitular, pessoal de casa. Para o esperma ficar de boa qualidade e ajudar na fertilização. As mamães engravidaram. E agora, como é que é a dieta? E os enjoos? Tem alguma coisa que melhora? Porque no primeiro trimestre é bem complicado, né? A gente esqueceu de uma coisinha só que está envolvida em tudo isso. A primeira coisa, o peso, o cuidado com o peso. Tanto da mãe quanto do pai, porque a obesidade, né, ou sobrepeso, ele diminui a fertilidade, né, dificulta a gravidez. E, na verdade, quanto mais excesso de peso tu tem, mais toxinas tu tem no teu organismo, mais substâncias inflamatórias. E até para evitar um aborto é importante que o peso esteja ok. E no peso no pai também vai fazer a qualidade do espermatozoide, do esperma ficar melhor. Em relação ao enjoo, que tu comentou, o que é importante? A mulher cuidando essa questão do peso, se programando, ela não vai estar com substâncias tóxicas no organismo. A mulher que tem muito enjoo, normalmente ela está intoxicada com alguma coisa, então a gente tem que cuidar muito isso, por isso é importante a prevenção antes. Mas durante, está com muito enjoo, o que é interessante cuidar? Gengibre é muito bom. Colocar na alimentação gengibre, chá de gengibre, usar o gengibre raladinho na alimentação. Outra coisa, não ficar muito tempo sem comer,
Tá? Isso é muito importante. E evitar alimentos de alto índice glicêmico, com muito açúcar, porque tu tem o pico de insulina muito grande, vai cair e tu vai sentir fome logo e vai ter enjoo. Então, alimentos com fibras, alimentos integrais, e a cada 3 horas no máximo a mãe tem que se alimentar para evitar os enjoos. Então, os enjoos têm muita ligação com a alimentação e podem ser minimizados com a alimentação também. Então, tudo está ligado, né, Marlova? Acho que para cada programa a Marlova vai ter que participar, porque a alimentação é a base de tudo, né? Então, segundo trimestre e terceiro trimestre, são diferentes do primeiro na questão da alimentação ou não? Na verdade, no primeiro trimestre, a gente tem em mente assim, que, na verdade, a mulher, o peso não precisa alterar. Né? O peso não precisa alterar no primeiro trimestre. É a partir daí que o peso vai aumentando e que a gente tem que cuidar, tem que fazer um planejamento para não ter esse excesso de peso na gravidez. Hoje a gente sabe que até a flora intestinal do nenê está ligada ao peso da mãe. Se a mãe engordar muito durante a gravidez, a flora intestinal do nenê já vai ter uns bichinhos que não são muito bons ali. Então, tudo isso está muito ligado. Em relação aos nutrientes, o que é interessante? Ômega 3, hoje a gente sabe, antes a gente utilizava ômega 3 no final, no último trimestre, hoje a gente já usa ômega 3 desde o início da gestação. O ômega 3 que está nos peixes, né, principalmente no salmão, atum, sardinha, mas também a gente tem que suplementar, porque a grávida ela precisa de um aporte maior, então a gente tem que suplementar o ômega 3. O ômega 3 é muito importante até para a questão cognitiva da criança, para a formação do cérebro, visão, é muito importante. Então, assim, qual é o peso ideal para a grávida? Quanto é que a grávida pode engordar e se manter saudável ainda? Isso tudo vai depender. Se ela entrou na gestação com o peso ok, né? Se ela estava eutrófica, ela entrou na gestação eutrófica, o ideal é que ela fique ali entre 8 e 12 quilos no máximo. Né? Ela pode aumentar. 8, na verdade, 8 eu até acho muito pouco. Se ela está no peso ok, ali 10, 12 quilos tranquilo. Se ela entrou na gestação já sobrepeso, daí tem que cuidar. Daí tem que ser no máximo ali uns 10 quilos. A mãe pode fazer dieta na gravidez? Ingerir, por exemplo, ouvi algumas mães dizendo que para não engordar muito só comem proteína. Não, gente, por favor, gravidez não é o momento de fazer dieta. Gravidez a gente tem que pensar o que a gente come, o que a gente sente, o que a gente respira, tudo está influenciando o neném. Então não é momento para dieta. O que a gente tem que pensar é na melhor alimentação possível. Assim tem que controlar para não engordar muito, mas jamais uma dieta, uma restrição de nutrientes. Uma dieta à base de proteína na gravidez é impossível. A criança precisa do carboidrato, a mãe precisa também, né? Imagina, tá um corpinho se formando ali, precisa de todos os nutrientes. Dieta na gravidez, nem pensar. Mas também não pode comer por 2. Exatamente, não pode comer por 2 e a qualidade da alimentação. A mãe tem que pensar, como eu falei, que ela é responsável por aquele nenê pelas futuras gerações. Então, na gravidez, uma coisa que eu sempre digo que a gente tem que tentar, na gravidez, tu tem que conseguir os alimentos orgânicos, né? Porque, infelizmente, os agrotóxicos, a quantidade está demais, então a mãe tem que tentar, a todo custo, alimentos orgânicos. Alimentos industrializados, evitar ao máximo, corantes, conservantes. Hoje a gente sabe que todas essas coisas estão muito ligadas a alergias, a problemas respiratórios. Isso sem falar que já na câncer, até Alzheimer, já na vida uterina, já muitas vezes é pré-determinado. Tem algum alimento que a mãe tem que evitar? Alimentos que a mãe tem que evitar. E também na gravidez a gente já vai pensando nas noites depois da mãe, né? A alimentação que a mãe tem na gravidez também vai definir se o neném vai ter cólica ou não vai ter cólica. Então, o que a mãe tem que evitar? Principalmente no início da gravidez. A maior parte dos chás, né? Muitos chás são abortivos. Então, chá que ela pode tomar erva cidreira, camomila, alguns chás de frutas, os outros evitar total. Café, né, evitar a cafeína, que isso estimula o neném e pode estimular um parto prematuro. Chocolate, por causa também desse estímulo. Hoje a gente sabe que suco de uva não é interessante. O resveratrol, que é muito bom para a saúde, mas no momento da gravidez não é interessante. E é claro, né, gente, bebida alcoólica na gravidez, nem pensar.
E Marlova também, a mãe de casa, para se preparar. Uma alimentação, uma dieta, já tem um bebê em casa, já tem uma criança em casa, engravidou. Essa dieta é diferente para a família? Não, pelo contrário. A dieta da mãe tem que ser para a família toda, ainda mais se tem uma criança já em casa, né? Daí é mais ainda, o cuidado com a alimentação é essencial. Até as pessoas já estão se preocupando com isso, por exemplo, vou citar um exemplo que eu lembrei agora, a gelatina. Né? Que quem tem criança em casa, de repente, usa muito gelatina. Gelatina a gente pensa que é um alimento bom, mas tem muito corante, muito açúcar. Hoje até tem marcas que mostram ali no rótulo com corantes naturais. Então isso a gente tem que cuidar, esses detalhezinhos que vão fazer diferença na saúde da criança que já está na casa e a que está na barriga. As mães podem consumir alimento diet light? De jeito nenhum, ainda bem, esqueci de comentar isso antes. Outra coisa que para grávida é proibido é adoçante. Tá? Aspartame, sacarina, ciclamato, para grávida é proibido. Os únicos adoçantes que grávida pode usar é a sacarose, tá? E a estévia, que é um adoçante à base... Desculpa, não é sacarose. Sacarose é o açúcar, é sucralose. Sucralose e a estévia, que é a base de planta. Esses dois a grávida pode usar. E os outros adoçantes também a criança não deve usar. Quem tem criança em casa não deve usar esses adoçantes também. Só esses dois, a sucralose ou a estévia. Então criança não pode consumir alimento diet? Não deve consumir que tenham esses adoçantes, porque muitas vezes o alimento diet ele pode até não ter adoçante, simplesmente não ter açúcar, mas criança que não tenham diabetes, e pessoas, não só crianças, não tem necessidade de consumir um alimento diet. A gente falou, Marlova, no programa passado, quem viu, sobre a formação das papilas gustativas do bebê. Eu queria que tu contasse, para quem não viu o programa e para quem está assistindo qual a influência da alimentação na formação das papilas gustativas e o que isso vai gerar no futuro para a criança. Hoje a gente sabe que a gordura ela tem o mesmo efeito no cérebro, alimentação gordurosa, que droga. Que heroína, que cocaína, isso já está comprovado. Então a alimentação da mãe já começa por aí, porque se a mãe tem uma alimentação muito gordurosa, essa criança vai ter uma tendência também a querer esse tipo de alimentação. E a questão das papilas, principalmente na amamentação. Né? A alimentação da mãe vai definir ali o gostinho do leite, se a mãe come muito doce ou até muito sal, já tudo isso vai predeterminar o paladar da criança. Então a gente tem que cuidar muito. E também na amamentação é muito importante para a questão da cólica. Hoje a gente sabe que o leite é bom a mãe que está amamentando evitar o leite dá cólica para o nenê. Chocolate também, temperos fortes, pode temperar comida, mas temperos muito fortes, muito alho, muita cebola. E o açúcar, o doce também vai fazer o leite da mãe ter muito açúcar e que vai fermentar na barriguinha do nenê e vai dar aquela cólica de noite, e daí vai ser complicado. Então agora, Marlova, a gente vai para os comerciais e na volta a gente vai conversar sobre os mitos e verdades na alimentação para as mamães e para os bebês.